pessoal, estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos programados. Lembrando que estamos iniciando um novo grupo, um novo livro. Agora nós estamos no grupo livro 10, tá? E, como sempre, eu venho trabalhando dessa forma e eu acho que é muito importante. A cada aula, no início, nós damos uma pequena revisão do que se foi estudado nas aulas anteriores. E essa não seria diferente, tá? Então, nós vamos relembrar um pouquinho de alguns conteúdos, inclusive que estavam na avaliação nacional de vocês, tá? Que nós iremos discutir depois na aula ao vivo sobre a mesma. Então, relembrando um pouquinho, nós vimos duas regiões, mas recentemente a região amazônica e a região do Centro-Sul, tá? Então, falando um pouquinho sobre a região amazônica, nós vimos que ela está presente em 9 países, tá, gente? Desculpem. 9 países, inclusive o Brasil, onde dentre esses países, o Brasil é aquele que tem o maior território da região amazônica, tá? E isso não reflete na questão da quantidade da população existente nessa área, né? Nós vimos que dentro dos 100% de toda a região amazônica, o Brasil tem cerca de 60%. Já quando a gente fala em população, cerca de 3% apenas da população brasileira está localizado nessa sub-região, certo? Então, nós vimos que é uma região muito rica em biodiversidade, né? Em recursos naturais, que vem sofrendo em grande escala com a questão do desmatamento, certo? No próximo ano, vocês vão estudar um pouquinho sobre o continente africano e vão ver as semelhanças que existem entre a nossa floresta amazônica e as florestas que existem lá. Então, é bem interessante e comparar e ver que o processo de desmatamento, mesmo estando em continentes diferentes, é praticamente da mesma forma, né? Então, desmatamento cada vez maior. Inclusive, a gente está observando diversos noticiários sobre queimadas na Amazônia, né? Então, são casos semelhantes e que, infelizmente, estão sendo geralmente praticados por nós, a espécie humana, né? Muitas vezes visando um crescimento econômico, né? Vamos dizer assim, um crescimento econômico sem pensar no natural. Nessa área, por exemplo, está havendo o grande aumento da produção agrícola. Então, consequentemente, precisa-se de novas áreas. E o que é que acontece? Um grande processo de desmatamento, infelizmente, tá? Então, nós vimos também que existem os recursos naturais, tá? Os recursos naturais são aqueles elementos da natureza que são utilizados para se gerar lucro, gerar uma renda ou não gerar realmente dinheiro, tá? Então, esses recursos, eles são altamente utilizados, infelizmente, e sem o pensamento ou sem o raciocínio que ele pode se esgotar, tá? Então, infelizmente, tem esse processo na região amazônica, né? Vimos também a questão da biopirataria, né? Biopirataria, onde muitos animais são vendidos de uma forma irregular, né? Porque não se pode vender esses animais. São animais exóticos, diferenciados, alguns que só existem na região amazônica e, infelizmente, eles estão entrando em extinção, principalmente motivado por isso, né? Pela biopirataria. E também nós vimos a questão dos recursos naturais amazônicos, né, da região amazônica. Como eu já tenho falado para vocês, é uma diversidade muito grande, tá? São recursos que podem gerar muito lucro, muito dinheiro, né? E
A ocupação geográfica. Como a ocupação geográfica, podemos dizer que a região amazônica ela está próximo à linha do Equador, né? A linha do Equador corta essa região e, consequentemente, nós teremos podemos dizer que é uma maior radiação solar, então essa área vai ter um clima mais quente. Porém, ele vai ser úmido, tá? Devido à grande presença de corpos d'água nessa região, né? Então, nós vimos que a exploração, o intuito principal é que ela fosse sustentável, mas infelizmente a exploração que acontece na região amazônica, ela é insustentável, né? Não existe a utilização dos recursos naturais pensando em conservá-los, mas sim realmente em esgotá-los, mesmo sem a intenção claramente, né? Mas que infelizmente é um processo que acontece, que está acontecendo, né? O uso insustentável. Então, nós vimos dentro dos recursos naturais algo que não é tanto falado na região amazônica sobre a questão dos recursos minerais, né? Os recursos minerais que na região amazônica nós temos vários deles, só que com destaque para o ouro e para o ferro. Por exemplo, na avaliação nacional de vocês teve uma questão sobre a Serra dos Carajás, né? Então, nós vemos que ela está há 10 anos em exploração, ainda acontece a exploração lá, em busca principalmente do ferro, tá? Então, o ferro é o principal mineral que se busca na região da Serra dos Carajás, né? Inclusive, nós temos alguns projetos de uma forma sustentável, né? Vamos dizer assim, que grandes empresas, principalmente a maior empresa mineradora do Brasil, a Vale, está promovendo lá, né? Eles exploram, mas fazem esses projetos de, vamos dizer, de recuperação, né? Não totalmente, porque isso é impossível. Nós temos também a Serra Pelada, né, no Pará, que infelizmente é uma área que não está mais de uma forma, vamos dizer assim, conservada, né? Já foi tão explorada, né, pelos garimpeiros, onde eles buscavam o ouro com o intuito de ficar ricos, né, ficarem ricos, mas que infelizmente eles não conseguiam isso. Muitos deles morriam porque era uma atividade muito pesada, sem proteção. Outros ficavam sem alguns membros, né? Tudo isso pela má utilização de equipamentos que eles nem tinham conhecimento, né? Porque eles não trabalhavam de uma forma com conhecimento, mas sim sempre em busca do ouro. Hoje, né, a Serra Pelada, ela é uma ocupação, é uma área, vamos dizer assim, que criou-se um lago artificial e essa água não serve para nada, porque está altamente infectada, né, pelos restos da produção, por minerais que não fazem tanto bem assim a utilização humana. Então, nós temos, vamos, de uma forma mais vulgar, é como se fosse um buraco de 200 metros de profundidade, onde a água foi vamos dizer assim, se mantendo, né? Foi criando um reservatório de água e, consequentemente, nós temos uma área bem prejudicial ao meio ambiente, tá? Até hoje ainda existem os garimpeiros, vocês viram alguns vídeos que ainda pensam em encontrar ouro e ficarem ricos na região da Serra Pelada, no Pará, lá na região amazônica, tá? Então, esse foi um resumo sobre a região amazônica e vamos falar um pouquinho sobre a região Centro-Sul, né? A região geoeconômica Centro-Sul, onde nós vimos que a capital do Brasil hoje é Brasília, mas que anteriormente foram outros estados, cidades, né? E Brasília foi uma cidade construída com o intuito principal, uma cidade planejada, tá? Esse conteúdo acho que vocês vão ver no oitavo ano, as cidades planejadas e as cidades espontâneas, mas a Brasília foi uma cidade planejada para ser a capital do nosso Brasil, e lá nós temos várias infraestruturas, né? Que estão ligados a governar todo o território brasileiro, tá? Então, cerca de 64% da população brasileira está na região Centro-Sul, né? Principalmente motivados pela presença da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro,
que são os 2 estados mais populosos do nosso Brasil. E São Paulo, que é aquela metrópole que vocês já estudaram, uma metrópole nacional que tem destaque mundialmente, né? Então, 80% do PIB brasileiro é produzido pela região Centro-Sul, né? Produto Interno Bruto, tudo que é gerado dentro de um território que gera lucro, né? Gera dinheiro. Então, nós temos as maiores cidades, como eu disse a vocês, né? Infelizmente, o conceito de preservação ele é muito pouco utilizado no Centro-Sul. Como eu já tinha citado, nós não temos nos grandes centros urbanos do Centro-Sul, a gente praticamente não encontra mais recursos naturais, principalmente como árvores, floresta, né? Foram altamente desmatados para a construção das cidades, pela urbanização, pela industrialização, tá? Então, o conceito de preservação ele é muito nulo, vamos dizer assim, nessa região. Cerca de 12% da Mata Atlântica é o que resta na região Centro-Sul, tá? Mata Atlântica que a gente também encontra aqui no nosso Nordeste. Nós temos o clima tropical e o subtropical. O clima tropical é naquela parte mais ao norte da região Centro-Sul. E a parte mais ao sul, nós temos o clima subtropical, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. A gente vai encontrar o clima mais frio. Inclusive, dentro de todo o território brasileiro, o clima mais frio serão nessas áreas, tá? Então, e também engloba, é muito interessante vocês relembrarem isso, engloba a região do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, região geográfica brasileira, tá? Então, são 3 regiões geográficas dentro de um complexo regional que é o do Centro-Sul, tá? E dentro da população, a gente vai observar que nessa área, principalmente nos estados mais ao sul, a gente vai ter a presença do grande número da população branca, né? Isso motivado principalmente pela ligação com os colonizadores, com a colonização, onde eles se identificaram mais com essa área e, consequentemente, eles se reproduziram mais também nessa região, tá? E algumas festas típicas que são vamos dizer, originárias principalmente da Europa, né? Inclusive, eu trouxe no dia da videoaula algumas imagens representando algumas festas, e uma delas é com base nas festas alemãs, né? Então, tem muito isso na região Centro-Sul, principalmente na parte mais ao sul, tá? Então, vamos lá, né? Dar início ao conteúdo de hoje. Nós estamos entrando em um novo ciclo, um novo módulo, grupo, né? E que nós estamos também entrando, dando pontapé inicial no nosso 4º bimestre, né? Então, que continuemos todos juntos até o fim, né? E aguardar por dias diferenciados do que nós estamos vivendo hoje, né? E voltar, quem sabe, a um novo normal, tá? Então, vamos lá. Aula de Geografia para o 7º ano A e o 7º ano B. E hoje nós iremos dar início, né, ao estudo sobre a região Nordeste. A região, vamos dizer assim, um complexo regional baseado nas condições geoeconômicas do Nordeste, tá? O nosso Nordeste, vamos estudar um pouquinho mais sobre ele e ver se realmente nós já conhecemos tanto sobre essa nossa região, tá? Professora Roselia, Rio Largo, Alagoas. Vocês vão acompanhar no grupo 10, no capítulo 11, entre as páginas 156 a 163. Lembrando que tudo isso está descrito lá no nosso roteiro, tá? Então, eu trouxe aqui de início algo que nos remota muito ao nosso Nordeste, que é vamos dizer assim, uma parcela de um cordel, né? Não sei se vocês já leram, se já trabalharam isso em outras disciplinas. O cordel nordestino, né? Aquele que representa grandes histórias do nosso Nordeste, tão diferenciado, né? Em vários conceitos, tá? Então, São José e a chuva. Tomara que chova hoje, em meu querido rincão. Quero fartura de milho para as bandas do meu sertão.
apostando em São José, o santo que tenho fé. Vou fazer minha oração. Meu querido São José, mande chuva de verdade para nascer milho na roça, de mim tenha piedade. Quero pular a fogueira, comer milho e macaxeira. Quero matar a saudade, tá? Então, esse trecho nos remota muitas condições do nosso Nordeste, né? Inclusive o sertão, onde eles sofrem com a falta de água, mas que eles nunca perdem a fé, né? A fé deles em alguns santos e que tudo se resolverá, tá? Então, o texto é de Dalinha Catunda, certo? Tem no livro de vocês podem ler lá também. Inclusive, tem outras imagens representando o nosso Nordeste, tá? Então, vamos aos aspectos gerais da região. O complexo geoeconômico do Nordeste abrange 8 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nossa Alagoas, tá? E os outros estados aqui do Nordeste também. Mas não se remete só ao Nordeste geográfico. Nós temos o quê? Além deles, também estão incluídas nessa região a porção oriental do estado do Maranhão e a faixa norte do estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais que está na região centro-sul, né? Mas que em uma partezinha também está no Nordeste, na região geoeconômica do Nordeste, tá? Como as divisões geoeconômicas não têm caráter político-administrativo, sua delimitação muitas vezes não segue limites estaduais de maneira rígida. Isto é, algumas áreas com características diferenciadas podem ser excluídas ou incluídas, tá? Então, assim, nessa divisão, não leva em conta como a divisão geográfica, né? Porque na divisão geográfica a gente vai ter estados ou áreas com semelhanças físicas, né? Semelhanças naturais. Na região geoeconômica, não tem delimitação desses limites estaduais, de uma forma mais clara, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque está mais agrupando áreas que têm uma semelhança política administrativa, diferente da região geográfica, tá? Então, tem áreas que podem ser incluídas e outras excluídas, como a gente viu lá em Minas Gerais, né? Vão ter áreas que têm característica mais da região geoeconômica Nordeste, mas tem outras áreas que vão ter mais características da região Centro-Sul. Eu trouxe para vocês aqui um mapa, a gente já trabalhou em outras aulas, mas para delimitar agora a região geoeconômica do Nordeste, tá? Então, vocês podem ver aqui uma parcela do Maranhão, né? Uma parte de Minas Gerais, apesar que são partes pequenas de Minas Gerais, tá? Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? Então, a gente já estudou o Centro-Sul e nós já estudamos também a região Amazônia, né? Uma região amazônica. O território oriental do Maranhão, tá? Que é essa parte aqui, mais a leste, por exemplo, é incluído na região amazônica, pois suas características geográficas e populacionais têm mais semelhanças com as dinâmicas dessa região. Por esse mesmo motivo, o Nordeste do estado de Minas Gerais é considerado parte do Complexo do Nordeste, uma vez que suas características se assemelham mais à região do que as do Sudeste. Ó, como eu disse, essa área aqui de Minas Gerais, apesar de ser pequena, mas faz parte da região geoeconômica do Nordeste. Outro mapa delimitando, tá? A região amazônica, a região complexo regional do Nordeste e o complexo regional do Centro-Sul. Se a gente for observar, né, a área do complexo da Amazônia é bem maior do que as outras duas. Porém, é aquele que tem o menor número de população, né, de geração de lucro. Porque você sabe que quanto mais pessoas, nós temos uma maior geração de dinheiro.
mas que, consequentemente, isso também vai ser muito prejudicial ao meio ambiente e ao meio natural, infelizmente, tá? A área geoeconômica do Nordeste engloba cerca de 20% do todo o território brasileiro, com mais de 1.500.000 quilômetros quadrados de extensão, sendo também a região de ocupação mais antiga do Brasil. Em termos populacionais, essa região geoeconômica é a segunda mais ocupada do país, com grande densidade demográfica, com números superiores a 30 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, como nós estamos vendo, a região do Nordeste engloba 20% de todo o território brasileiro, tá? E ela é, olha só, a região mais antiga, né, de ocupação do Brasil. Sabemos que os colonizadores, quando chegaram ao nosso Brasil, eles chegaram pelo litoral, principalmente no nosso Nordeste. Então, consequentemente, essa área foi aquela que foi primeiramente ocupada e será aquela mais antiga do Brasil, tá? Então, hoje ela é a segunda mais ocupada do país, ficando atrás só do Centro-Sul. E quando a gente fala em densidade demográfica, é justamente o número de habitantes por quilômetro. Então, em média, nós temos 30 habitantes por quilômetros quadrados aqui na região geoeconômica do Nordeste, né? Então, vocês podem ver que nós estamos estudando o Nordeste até agora de uma forma mais econômica e populacional. Pouco a gente está vendo os recursos naturais, mas mais na frente a gente vai estudar sobre isso, tá certo? Não podemos esquecer dos recursos naturais do nosso Nordeste, certo? Metrópoles nordestinas, as grandes cidades nordestinas em população. No que se refere à distribuição populacional, a maior parte da população do Complexo do Nordeste está localizada na zona urbana. Cerca de 60% dos habitantes residem nas cidades. Contudo, considerado todas as regiões do Brasil, o Nordeste é aquela que tem a maior porcentagem da população vivendo em áreas rurais, tá, gente? Então, isso é muito também bem interessante e emblemático, né? Nós temos cada vez mais cidades mais urbanizadas, estados mais urbanizados, e o nosso Nordeste é aquela área do Brasil em que nós ainda teremos a maior porcentagem da população, né, das pessoas vivendo na área rural, gente, tá? Mesmo com toda a questão do avanço urbano, ainda a população nordestina, em sua maioria, vive no rural, né? Lidando diretamente com o meio natural, certo? Com o meio ambiente. E vamos ver mais na frente como está a situação da preservação e da conservação do meio ambiente nessa área. A ocupação urbana do complexo regional nordestino data do período colonial brasileiro, diferentemente das demais regiões, que apresentaram maior crescimento urbano durante a segunda metade do século XX, ao longo do grande período de industrialização brasileira. Dos séculos XVI e XVIII a XVIII, o complexo do Nordeste teve grande expansão econômica marcada pelo ciclo do açúcar. Como eu já tinha falado um pouquinho para vocês, a ocupação do complexo regional nordestino vem desde a época da colonização, por motivos, né, da proximidade com o litoral, tá? E o crescimento urbano, ele demorou um pouquinho a acontecer durante, principalmente, o século XX. Isso motivado pela industrialização brasileira. Então, quando a indústria surgiu, quando a indústria avançou, consequentemente, a população urbana também aumentou, porque as pessoas iam para as cidades para urbanizá-la e para trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo e aparecendo no território nordestino, tá? Então, o principal motivador desse aumento desse complexo foi o açúcar, né? Que até hoje ele é muito presente no nosso Nordeste, a gente observa, né? Nas nossas andanças, quando fazemos viagens, a grande presença ainda da cana-de-açúcar. Então, nessa época, nós tivemos o ciclo do açúcar, que foi algo mais
emblemático, né? Mas com mais importância para o açúcar, né? Cana-de-açúcar. Hoje nós temos essa importância, mas não é só isso. Então, nós temos aqui um gráfico, semelhante ao que tem no livro de vocês, falando sobre a população. Então, nós temos 14% da população brasileira na região amazônica, 26% no complexo do Nordeste e 60% no Centro-Sul, né? Então, isso está claro, mostrando que o nosso Nordeste ele está em segundo lugar na questão da população, um grande número, ficando atrás só do Centro-Sul. Esse crescimento populacional sofreu redução durante os séculos 19 e 20, com a exploração do ouro e do café no Sudeste. Como consequência, o Nordeste apresentou declínio econômico. E somente nas últimas décadas do século XX que a região passa a ter estímulo econômico e atrair população e investimentos industriais, com expressivo crescimento dessa atividade, tá? Então, quando o ouro e o café passou a ser explorado cada vez mais na região Centro-Sul ou no Sudeste, houve o declínio, né, a queda da exploração, principalmente do grande número de atração para a questão da cana-de-açúcar aqui no Nordeste. Então, nós temos aqui uma região metropolitana de Recife, Pernambuco, que é uma das mais antigas e importantes do Nordeste. Então, a região metropolitana é onde nós temos a metrópole e todas as cidades circunvizinhas que têm uma ligação direta com essa metrópole, tá? Atualmente, o Nordeste apresenta diversas regiões metropolitanas. Por exemplo, aqui em Maceió, nós temos região metropolitana, a cidade de Rio Largo, cidade de Messias, Satuba, Santa Luzia, né? Marechal Deodoro. Então, entre as quais destacam-se as de Fortaleza, Salvador e Recife. Então, essas três regiões metropolitanas é aquela que vai ter o maior destaque no Nordeste, né? Nossa Maceió não entra, que alcançaram os níveis de centralidade mais expressivos dentro do complexo nordestino no final do século XX. A região metropolitana de Recife, a ARMR, em Pernambuco, é uma das maiores do Nordeste. A sua população tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, do total de 15 municípios que a compõem. 9 são banhados pelo Oceano Atlântico, abrangendo assim a maior parte das cidades litorâneas do estado. Tá? Então, Recife é aquele que tem o maior destaque, é a região metropolitana no Nordeste, né? Nosso vizinho, bem próximo a nós, cerca de 4 milhões de habitantes e um grande número de industrialização, tá, gente? É importante ressaltar isso, sendo banhada pelo Oceano Atlântico e as maiores cidades litorâneas do estado. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês, mostrando todas as cidades que fazem parte da região metropolitana de Recife. Então, nós temos Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão, Moreno, Cabo de Pojuca, tá? Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Araçoiaba, Itapisuama, Itamaracá, tá? Então, essa daqui é todo o complexo metropolitano de Recife. Panorama das metrópoles brasileiras e suas regiões de influência. Então, eu trouxe esse quadro aqui para a gente ver a questão das metrópoles do Nordeste, como elas estão classificadas, né? Então, nós temos aqui, ó, Recife em quarto, né? Bem interessante. Fortaleza em sexto, né? Salvador, Bahia em sétimo, tá? Então, nós temos a presença de algumas metrópoles nordestinas nesse quadro, né? Recife com a área de 345.048 quilômetros quadrados, né? Uma população de 23.601.254. Isso é da região total, tá, gente? Da metrópole, com a região metropolitana, né? E o PIB gerado cerca de 384.805.000, né? Então, nós temos aí uma grande metrópole aqui nordestina. O relevo do complexo nordestino. O relevo da região geoeconômica nordestina brasileira é composto por uma pequena faixa de menor altitude na planície litorânea, seguida por áreas de maiores altitudes divididas entre planaltos e chapadas, com destaque para o planalto da Borborema e as chapadas do Araripe e Diamantina, tá? Então, um pouquinho do recursos naturais, né? O relevo, né? Nós temos a menor altitude da planície litorânea, seguidas por outras maiores, tá? Então, nós teremos um destaque muito grande, vocês vão escutar muito falar do Planalto da Borborema, né?
A Chapada Diamantina, por exemplo, lá na Bahia, ela é muito procurada por turistas, né? Por turistas que gostam de algumas atividades mais ao natural. Então, nós temos aqui a região Nordeste, um mapa mostrando a questão do relevo, né? As altitudes, nós podemos ver que temos áreas altas, né? A Chapada Diamantina aqui, a Serra Grande, tá? O Planalto da Borborema, toda essa área aqui, né? A Serra Geral, entre outros, né? Formas de relevo que tem um grande destaque na região do Nordeste. O relevo do complexo nordestino é fundamental para a organização espacial dessa região brasileira, pois sua forma implica seus regimes climáticos e afeta a utilização do solo e a produção agrícola. Suas áreas de maiores altitudes são utilizadas em diversos casos para marcar fronteiras estaduais, né? Então, ela é muito utilizada para o solo, em questão da produção agrícola. Olha só, a produção agrícola está praticamente em todas as regiões como um modificador, né, de todo o território, e principalmente aí nesse caso do relevo, tá? Planalto da Borborema, ou Serra da Borborema, consiste em uma elevação localizada na parte oriental dos estados nordestinos, abrangendo Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Seu relevo apresenta elevações descontínuas que surgem destacadas do seu entorno, com cerca de 400 quilômetros de comprimento, no sentido longitudinal, tá? Então, de norte a sul, e elevações que podem chegar a 1.100 metros de altitude. Então, ele é muito alto, né, gente? E muito vasto, tá? Inclusive passando por Alagoas. Olha só aqui uma imagem mostrando um parque de pedra de Boca da Paraíba, localizado no Planalto da Borborema, tá? Então, na Paraíba aqui. O Planalto da Borborema marca a transição entre a área costeira de grande umidade e a região semiárida do sertão, servindo como barreira natural à umidade. Devido à sua elevação nessa região, também é possível encontrar locais com climas mais amenos, o tropical de altitude, como é o caso do município de Garanhuns, em Pernambuco, que apresenta temperatura média anual de 20 graus Celsius, né? Garanhuns, não sei se algum de vocês já foi, mas que é muito famosa pelos festivais de inverno, né? Nós encontramos um clima mais frio nessa área aqui no Nordeste, né? Com temperatura, olha só, média de 20 graus Celsius. Eu trouxe aqui algumas imagens mostrando Garanhuns. É uma paisagem bem bonita, tá? Mas que nós temos essa diferenciação do clima lá, né? A temperatura ela é um pouco mais baixa. Então, pessoal, nossa videoaula está terminando por aqui, né? Nós iremos dar continuidade ao grupo 10 nas próximas aulas e eu aguardo todos vocês na aula ao vivo, certo? Então, uma ótima semana e até mais.